101 FM. Rádio Café. Faltam 25 minutos para as 8. Bom dia para você. Nós estamos de volta com o nosso Rádio Café. Gente, nós ainda estamos vivendo o outono brasileiro, porém a gente já consegue sentir essas temperaturas de inverno, né? Nariz trancado por aí, as doses de gripe que não param de chegar. Porém, como é que vai ser realmente esses últimos dias de outono e como é que será o nosso inverno? Para saber detalhes, a gente conversa agora ao vivo com o coordenador regional da Defesa Civil, o Luciano Peri. Luciano, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por sempre atender o nosso convite aqui da 101. Bom dia, um prazer estar conversando com os amigos da 101, né? E quando a gente fala, né, exatamente dessa previsão do tempo, é importante dizer que agora nós estamos vivendo, né, aquela montanha russa das temperaturas, né, Guilherme? De manhã cedo, madrugada, aquele frio, né? Como hoje estava 11 graus, né? E a gente chega aí no início da manhã, meio da manhã até o meio-dia já com seus 20 graus. Então, essa amplitude térmica do outono é uma amplitude que faz com que a nossa saúde seja testada, né? Um teste de ferro. Um teste de ferro. E mais do que isso, né? Quando a gente acaba, né? Próximo aí da noite, a temperatura já começa a baixar. E essa é uma montanha russa que, como, né, você falou, existe um teste de ferro para a nossa saúde, existe também, né, uma preocupação com alguns cuidados que são direcionados, né? Porque nesse momento a gente já começa a utilizar o fogão a lenha, então alguns cuidados. O Corpo de Bombeiros registrou alguns princípios de incêndio em residências, né? E quando a gente vai para a nossa região, que é a característica do inverno, né? Um inverno um pouco mais frio. E para esse ano, a gente tem uma condição de ser um inverno menos frio do que o ano passado, tendo algumas condições especificamente, né? De algumas massas de ar polar que são mais intensas, né? Que podem gerar as geadas, que podem gerar aquela chuva invernal, que seria a chuva congelada, né? De forma bem pontualizada. Por que isso, né, Guilherme? Nós estamos saindo, nós fechamos o ciclo, né, de Laninha, que trazia para nós uma condição de um inverno um pouco mais rigoroso, com menos quantidade de chuva, e agora a gente entra num processo que está se formando, né, e o que vem se mostrando em alguns estudos, né, a formação de um El Niño um pouco mais reforçado, e isso para nós é uma ação de preocupação como Defesa Civil. Por quê? Porque o El Niño para nós vai trazer, né, um inverno um pouco mais seco em determinadas situações, um pouco menos intenso ou dentro da normalidade do frio para nossa região. Isso é importante dizer, o nosso inverno é frio, né? Já é gelado. Já é gelado, né? Então ele vai estar dentro dessa normalidade. E mais do que isso, né? Tendo essa condição de temperaturas dentro da sua normalidade, do inverno, a gente vem para uma questão de uma primavera que, segundo alguns modelos estão se mostrando, e nós estamos fazendo um acompanhamento disso, mostra que nós teremos aí algumas chuvas intensas. Então a primavera já é uma análise e um processo de atenção por parte da Defesa Civil, porque a primavera com o El Niño para nossa região é uma primavera chuvosa com tempestades. Então, para você ter uma ideia, nós já estamos trabalhando aí lá em setembro, outubro, com esses riscos que são projetados. E é importante dizer que são projetados por quê? Porque a meteorologia tem diversas variáveis, né? Então nós já estamos trabalhando com a nossa equipe de monitoramento e alerta, exatamente para identificar isso e trazer recomendações e orientações para a nossa população. Uma preocupação que a gente tem em relação quando se fala dessa meteorologia voltada principalmente para a questão do agro e tudo mais, esses excessos já devem fazer com que o agricultor também se preocupe e se precaveja, porque a gente, quando fala do oposto da seca, ele já se previne guardando água, né? Mas existe alguma preocupação em relação ao contrário, nesse caso do excesso de chuva? Exato. E olha que contraditório né, Guilherme? Quando a gente fala da questão da estiagem, nosso último boletim hidrometeorológico que foi emitido, ele mostra que a bacia do Uruguai, ela está com um índice hidrológico negativo de 30%. O que é isso? Só para que você tenha uma ideia, né? Nos últimos 3 anos e meio, de junho de 2019, né? Agora quase 4 anos, a gente teve Laninha, que é uma condição de menor intensidade de chuva, principalmente para o sul do Brasil e a nossa região. E nós temos alguns municípios, ou diversos municípios, que ainda estão fazendo transporte de água para abastecimento humano,
devido a algumas condições de gestão hídrica, né? Então, para que você entenda, né? Hoje, nós temos ainda dentro da nossa regional, nós temos 2 municípios que no mês de maio estão fazendo transporte de água, considerando que esse índice hidrológico é negativo de 30%. O que é isso de uma forma resumida? A quantidade de água que choveu com a quantidade de água que sai da bacia hidrográfica do Uruguai, ela tem um déficit de 30%. Ou seja, está faltando água em alguns lugares, de Exatamente. fato. E aí, se você levar em consideração, né, os meses de abril e de maio, nós tivemos chuva dentro da média em alguns municípios e acima da média em alguns municípios. Está tentando se trazer uma normalidade dentro desse processo. Junho e julho, naturalmente, são meses com baixa quantidade de água, né, ou com menos quantidade de chuva. E por que eu estou falando isso? Porque é importante já se ter alguns trabalhos, algumas ações, como você perguntou, frente às ações extremas. Nós vivemos hoje, né, dentro de um levantamento do nosso Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, mostra que cerca de 34% dos desastres nossos são por excesso de água. E 32% são por falta de água, que é a estiagem que vem se configurando. Então é importante que não só o agricultor, mas as cidades, né, a população comece a entender que nós vivemos esses extremos e precisamos criar ferramentas. Então hoje, como agricultor cria ferramentas para o armazenamento de água, a distribuição de água, ele começa a pensar, e aí tem um trabalho bem interessante que a IPAGRE vem fazendo já, para essa contenção da água, principalmente na lavoura. Então você vai fazer lá um processo chamado terraceamento, né? Onde que faz com que aquela chuva intensa, ela acabe não lavando, não tirando toda a quantidade, né? Da primeira camada, que a gente chama a camada mais nutritiva do solo, minimizando que você tenha danos de erosão na lavoura. Também é importante que sejam feitos, né, pequenas bacias de contenção para que essa chuva mais intensa dentro do ambiente da lavoura não faça, né, a erosão completa de uma estrutura, seja já plantada ou não plantada. Você falou sobre as bacias de contenção e eu gostaria de pontuar isso, já que nós teremos então uma próxima estação, a primavera um pouco mais chuvosa, porque está em construção as bacias de contenção aqui em Xanxerê, e há no mínimo uns 5, 6 anos a gente já falava sobre essa necessidade e tudo mais. A última chuva que nós tivemos ainda aqui no centro de Xanxerê causou prejuízos. A gente teve até o caso aqui da nossa colega Jéssica, que teve o carro totalmente alagado aqui na Tanás Antônio. Vai resolver de fato, Peri? Vamos lá, é interessante entender que você cria mecanismos, né? Então, o município de Xanxerê solicitou apoio para a Defesa Civil de Santa Catarina para que fizesse um estudo trazendo algumas ações, né? E quando a gente fala, né, da questão de hidrologia, eu tinha a minha professora de hidrologia que ela falava o seguinte: ou você gerencia a água, ou a água te gerencia. Nós temos algumas características dentro da nossa realidade e quando a gente começa a pegar as informações, a gente começa a identificar o seguinte: o rio Xanxerê, dentro do mapeamento de risco da ANA, é um rio de risco de inundação alto. O que é isso? É um rio pequeno, com uma calha dele extremamente baixa, pouco encaixada, cortando o centro de uma cidade. Então ele faz com que esse rio, em qualquer situação, ele gere um risco de alagamento e inundação. Segundo ponto, nós temos que entender que hoje, né, algumas ações dentro do planejamento urbano fazem com que a água que antes chegava, né, demorava 2, 3 horas, que tinha uma maior permeabilidade, hoje chega em meia hora, em 40 minutos. Então são várias ações que precisam ser implementadas. Somente as bacias de contenção, ela não é a solução de todo o problema. Justo. Ela minimiza, ela busca trabalhar, se bem trabalhadas essas bacias, ela com certeza vai minimizar as ações. Mas aí nós temos que algumas ações, né, que a gente chama o Plano Municipal de Redução de Riscos, que os municípios devem estar trabalhando nos próximos anos, para identificar novos loteamentos, devem fazer a contenção da água que é gerada por eles. E chama atenção porque tem se criado muitos novos loteamentos aqui em Xanxerê, e principalmente nas partes mais altas, né, retiradas do centro da cidade. E é isso que você começa a entender. Então, a característica geográfica do nosso município mostra que as águas vão ter um deságue bastante rápido, ou vão ter essa consideração no centro da cidade. E por que eu estou falando isso? As bacias de contenção, elas vêm através de um estudo técnico que foi feito, exatamente para identificar e fazer com que os afluentes, né, os contribuintes do rio Xanxerê sejam controlados, sejam minimizados a quantidade de água que vai para o rio Xanxerê no mesmo momento, fazendo com que você tenha um controle melhor disso.
Só que o que acontece? Nós temos que entender que a quantidade de água que entra no rio não é a mesma quantidade que sai. Por quê? Porque o rio tem sua curvatura, tem, né, residências próximas, tem várias estruturas. Então nós temos que pensar, além das bacias de contenção, outras ações para se trabalhar de forma conjunta para minimizar completamente o problema da inundação em Xanxerê. Então as bacias de contenção hoje são o primeiro trabalho que vem exatamente para buscar minimizar. Você inclusive mostrou, né, a gente teve a bacia lá que ainda não foi utilizada, né, a primeira bacia que foi construída, e ela já teve uma retenção de água. Agora você imagina, fazendo o controle, abertura e fechamento, identificando os picos, né, de chuva, identificando os momentos onde que você deve fechar ela, onde que você deve abrir ela, você tem um fôlego para o rio, fazendo com que essa carga de água consiga ser descarregada, e aí você começa a minimizar o dano que a gente tem ou o problema que tem. Só que é um trabalho que tem que ser feito, né, a várias mãos. A Defesa Civil do município, né, vem fazendo um trabalho exatamente de identificar isso. O prefeito, né, Oscar, conversa muito com a Defesa Civil nossa, exatamente para quê? Para que a gente possa ter um plano de gestão dessas bacias. E por que eu falo isso? A gente trabalha com contenção de cheias no Vale do Itajaí, a Defesa Civil de Santa Catarina trabalha com isso. E faz um trabalho muito bom, diga-se de passagem. Exato, e tem essa resolutividade, mas precisa implementar outras ações lá no Vale do Itajaí para que se tenha uma solução completa. E a mesma coisa acontece em Xanxerê. Então é um passo, e é importante dizer, né, Guilherme, não é tão barato, né? Nós estamos falando... É uma obra milionária, né? É uma obra milionária, e é uma obra que também exige um certo tempo. Nós fizemos o estudo, nesse estudo mostrou que os locais onde que poderiam ser feitas essas bacias, então não teriam o dano ambiental, não teriam exatamente a questão de afetar, né? E aí a gente fala desapropriação e outras coisas mais, porque eram áreas de banhado. Então, para que você veja, né, você reduz o custo e mesmo assim ela é um custo milionário. Certo. Então é um processo que precisa ser trabalhado e com certeza vai ajudar a minimizar os efeitos. Em resumo, teremos um inverno relativamente normal na questão do frio e uma primavera mais chuvosa, então. Uma última pergunta, Peri, porque às vezes a gente fala pro ouvinte, ele diz, agora tem o El Ninho, antes tinha qual que é a diferença entre um e o outro? Para quem está ouvindo a gente possa de fato saber, porque a gente fala porque está na mídia, né? Mas não tem essa diferenciação. É um macete do professor de geografia, né? Laninha, a menina, né? Traz seca para nós. É o ninho, o menino, traz chuva para nós. Para quem está ouvindo, né, vai lembrar desse macete. Então a menina, para o sul do Brasil, né, traz a condição de menos chuva. Essa quantidade de menos chuva, né, muitas vezes nós temos aquelas chuvas concentradas, né, mas é uma quantidade menor do que os índices naturalmente, né, estabelecidos. E o El Ninho, ele tem uma chuva mais concentrada, principalmente na região sul. Se a gente falar, né, do centro-oeste para o norte, isso é ao contrário. Então, no sul, né, a Laninha, a menina, né, menos chuva, e o El Ninho, o menino, mais chuva para nós, principalmente na primavera. Importante fazer até essa diferenciação, porque veja como isso afeta na economia, na agricultura, no agronegócio, em todos os setores da nossa cadeia produtiva. Peri, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Nós que agradecemos, colocamos a Defesa Civil sempre à disposição e lembrando, Defesa Civil somos todos nós. Um recado bem importante, você que queira acompanhar também, né? A Defesa Civil segue com aquele canal de comunicação muito importante, no caso dos avisos, e é sempre muito bom receber esses avisos, né, Pedro? Exato, nós temos ainda o 4099, que você pode mandar uma mensagem de texto, né? E essa mensagem de texto, você coloca o CEP da sua cidade. E agora está a nível de Brasil sendo testado um novo sistema, que se chama o sistema Cell Broadcast, que você estando num polígono de risco, você vai receber essa informação sem ter o cadastro, né? Então, o que a gente chama, né, os níveis de criticidade, né, laranja e vermelho, se você estiver nesse polígono, até o final desse ano, início do ano que vem, ele deve estar funcionando em todo o Brasil e aí não há necessidade do cadastro, né? Então é muito importante dizer que hoje você tem um cadastro, mas a partir, né, do final desse ano, o ano que vem você não tem. E qualquer também compartilhamento, informações, verificação de informações, siga os nossos canais oficiais, Instagram, Facebook, YouTube, e também a nossa página, né, da Defesa Civil de Santa Catarina através do defesacivil.sc.gov.br. Muito bem, nós conversamos com o coordenador regional da Defesa Civil, Luciano Peri, falando ao vivo aqui no Rádio Café. Rádio Café. Entretenimento e informação. Rádio Café. 101 FM.